Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Nós vamos para mais uma aula dessa semana. E essa semana nós vamos começar a trabalhar com resolução de equações não lineares. Então, eu vou fazer uma pequena revisão do que é uma equação para a gente chegar lá nas equações não lineares, certo? O que é uma equação? Equação é toda sentença aberta expressa por uma igualdade. É uma equação. Como assim, professora, toda sentença aberta? Então, o que é uma sentença? Vou primeiro falar de uma sentença fechada. Na sentença fechada, se a gente olha para essa sentença, a gente pode falar se ela é verdadeira ou falsa. Não existe incógnita nela. Então, esse exemplo, 3 mais 5, 3 mais 2 é igual a 5. É verdadeiro. Eu consigo falar se é verdadeiro ou falso. Então, é uma sentença fechada. Agora aqui, 3 vezes 2 menos 4 é igual a 6. É falsa, né? Porque essa conta aqui, na verdade, dá 2. Então, sentença fechada, eu tenho condições de dizer se é verdadeira ou se é falsa. Ela não tem uma incógnita. Ela não tem um valor que a gente precisa calcular para depois falar se essa sentença é verdadeira ou falsa, tá? Sentença aberta é aquela sentença em que nós temos uma incógnita, um valor desconhecido. Então, eu bato o olho, eu faço as contas aqui, eu não tenho condições de dizer se é verdadeiro ou falso, porque eu preciso desse valor do x. Eu preciso do valor da incógnita, tá? Da incógnita. Então, aqui nesse caso, nós temos uma sentença aberta. Então, sentença aberta é quando nós temos uma incógnita numa expressão matemática, tá? E o que é a equação? A equação vai ser uma sentença aberta, ou seja, a gente vai ter uma incógnita, só que ela vai ter uma igualdade. Ela vai expressar uma igualdade, a gente vai ter o sinal de igual. Tá? A palavra equação, ela apresenta o prefixo equa, que em latim quer dizer igual. Então, equação é uma sentença aberta que tem uma igualdade. Então, são equações. X mais 12 igual a 21, 3x mais 7 igual a 23 mais x, x ao quadrado mais 2x menos 4 igual a 0, não são equações. X mais 4 menor que 7, porque não estou usando o sinal de igual, mas sim o sinal de menor, uma desigualdade. 5 mais 4 é igual a 9, não é uma equação. Professora, por que não é uma equação? Porque é uma sentença fechada. Para ser equação, precisa ser uma sentença aberta. 5 diferente de 9 também não é uma equação, porque eu não tenho uma igualdade, tá? Encontrando as raízes de uma equação. O que é isso? Né? Encontrar a raiz da equação é encontrar um valor da incógnita que quando a gente fizer as contas, faz com que aquela sentença torne-se verdadeira. Torne-se uma sentença fechada e verdadeira. Então, raiz de uma equação é o valor da incógnita que a transforma numa sentença matemática fechada e verdadeira. Quem é o valor de x? Que quando eu coloco no lugar de x, faço as contas, faço aquela sentença tornar-se verdadeira. Então, resolver uma equação, encontrar a sua raiz, encontrar qual é o valor de x que satisfaz aquela sentença, tornando-a verdadeira. Então, exemplo, 2x menos 20... Desculpa, pessoal. 2x menos 20 igual a 100. Qual é o valor de x que eu coloco aqui no lugar dele, tal que quando eu fizer essas contas, essa conta aqui, essa operação, essas operações, porque no caso eu vou ter que multiplicar e depois subtrair, que vai dar 100. Então, encontrar o valor de x, encontrar qual é o valor que eu coloco aqui no lugar de x, faço as contas e dá 100, tá? Como é uma equação de primeiro grau, aí vocês aprenderam lá no 7º ano, letra de um lado e número para o outro, a gente resolve essas contas normal, tá? Então, o valor do x aqui é o 60. Então, o x sendo 60, ele torna essa sentença não verdadeira. Será que dá certo mesmo?
2 vezes 60 é 120, menos 20 dá 100. Então, encontrar as raízes de uma equação é encontrar qual é o valor de x que satisfaz com que essa sentença se torne verdadeira, tá? Equações não lineares. Então, existem vários tipos de equações. As lineares e as não lineares. São essas que nós vamos trabalhar, tá? Equações não lineares são equações onde os polinômios não são de grau 1. Então, a equação do primeiro grau, ela é uma equação linear? Sim. Fora isso, as outras que têm grau maior do que 1, ou seja, o expoente é maior do que 1, x ao quadrado, x ao cubo, né? Nós temos ln de x, aí nós temos, então, equações não lineares. Então, aqui a gente tem exemplo de uma equação não linear e essa também de uma equação não linear, tá? E aí a gente pode escrever isso como um polinômio p de x é igual a x ao cubo menos 2x mais 4. P de x é igual a 2x à quinta menos 2x mais 4x ao quadrado menos 3. Jogo menos 5 para cá. Jogo menos 5 para cá. Então, vai ficar menos 8, tá? A gente continua. Então, vou parar aqui para o nosso vídeo não ficar muito longo. Eu continuo no nosso próximo, ok?